Fala família, beleza? Hoje eu tenho uma criança nervosa aqui. E por que eu quero começar com ela? Ela tá brava. Ai, olha lá, dá oi pros inscritos. Isso aqui é a coisa mais fofa que você vai ver nesse vídeo hoje, fora eu. A gente vai falar sobre um assunto bem pesado. Ela me deu a mãozinha. Esse vídeo de hoje, eu não tô aqui pra enaltecer os assassinos, porque falar neles, citar o nome deles, é enaltecer. O nome deles, eu não vou dizer nome de fato, mas sobrenome pode aparecer quando for coincidência, quando for o mesmo sobrenome da vítima. Caso contrário, eu não falarei nos assassinos. O principal, falar sobre o amor que realmente essas vítimas tiveram de outras pessoas. Todos esses crimes que aconteceram foram em nome de um tipo de amor. Amor entre os assassinos, amor pela vítima em excesso. Vou começar em ordem cronológica. Eu não vou aqui esmiuçar totalmente a vida da pessoa, mesmo porque eu acho que todos os casos é conhecido do grande público. Eu vou falar só um pouquinho das pessoas. Quero relembrar essas mortes e a gente falar sobre amor. Em 28 de dezembro de 92, aos 22 anos, Daniela Pérez foi assassinada brutalmente. Em nome de um amor entre um casal, pra mim nunca foi amor, né? Amor sim foi que essa mãe, chamada Glória Pérez, seu esposo, seus filhos, o marido de Daniela na época, que era o Raul Gazola. Amor aí. Todo o sofrimento que eles passaram, os amigos, familiares, pela morte dessa menina. E as pessoas que admiravam ela também, porque era uma pessoa extremamente admirada. O Brasil realmente parou, foi noticiado assim constantemente, enquanto não se descobriu, enquanto não se desvendou esse caso. E mesmo depois, todo mundo esperando o julgamento, foi muito falado, porque foi muito forte, né? Uma menina tão jovem, tão bonita, destacada. Daniela, pra quem nunca viu ela em cena, que deve ter bastante gente, Daniela realmente tinha um quê diferente. Ela tinha uma suavidade na interpretação. Pra mim, assim, sempre que eu a vi, eu nem sabia que ela era filha de Glória Pérez. Ela tinha uma coisa muito enraizada nela, que eu tenho certeza que ela ia chegar muito longe. Mas a gente não tá aqui pra criticar os caminhos, a gente tá aqui só pra enaltecer esse amor. Então foi muito triste ter a sua vida ceifada por conta de... Nesse caso, pra mim, foi simplesmente maldade e inveja. O outro caso que aconteceu em 31 de outubro de 2002, findou duas pessoas, né, um casal, Manfred e Marisa Richthofen. Ele tinha 49 anos, ela tinha 50 anos, e eles foram assassinados por 3... Eu não vou classificar esses assassinos, né? Eu não vou nem falar. Se eu for falar, eu acho que vou ser processado, porque... Não pode. Então, eles foram 3 assassinos, e foi em nome de um amor entre um casal que se deu a desculpa do assassinato. Esse assassinato é sobre dinheiro, não tem nada a ver com amor. Novamente, um dos sentimentos mais vis e podres da humanidade. Amor mesmo sentia o filho que ficou, que hoje sofre a falta desse pai e dessa mãe. De algumas pessoas, eu não sei se eles têm parentes, o casal, no caso, nem existe mais. E é importante também manter o respeito e o afastamento, porque assim como ele, como outras pessoas que passaram por situações parecidas, não querem ficar lembrando isso. Então é importante não ir atrás dessas pessoas, não tentar descobrir onde elas estão, se mudaram de nome, quais são os nomes agora que elas usam. É importante realmente dar espaço, porque a pessoa já passou por um sofrimento, você não precisa ficar relembrando, ou, quero matar a minha curiosidade. Não, simplesmente não procura. O outro caso, que foi o caso que me fez pensar nesse vídeo, por uma frase que eu ouvi, é o da Isabela de Oliveira. E o documentário dela tá na Netflix, acabou de sair na Netflix, e eu vi um podcast, eu vi 2 podcasts com a Carolina de Oliveira, a mãe da Isabela. Ela contou um fato que aconteceu com ela, ou que acontece ainda, não sei, e que era uma coisa que deixava ela bastante chateada, que era pelos nomes dela e da assassina da filha dela serem muito parecidos, as pessoas confundiam muito e acabavam chamando ela do sobrenome da outra pessoa. E a gente tem que deixar bem claro que eu acho, simplesmente na minha vil ignorância que acho, que nós deveríamos desconstruir o sobrenome que colocaram nessa menina. Porque antes de ser o sobrenome, eu não vou falar o sobrenome, tá? Mas antes de ser esse sobrenome, ela é Oliveira. Ela é filha da mãe dela. Foi a mãe dela quem ficou sem ela. Foi a mãe dela, uma das pessoas que mais amava, se não a maior, mais amava ela, ficou sem ela. Não me interessa ver o outro lado, não tô preocupada com o outro lado, porque esse vídeo de hoje não é sobre o outro lado, mesmo porque eu acho que eu nunca vou fazer um vídeo mostrando o outro lado. Porque a partir do momento que você tem coragem de ceifar uma vida, você nem merece destaque para começo de história. Então acho que nós devemos fazer duas coisas, 2 mudanças grandes nos casos hediondos e absurdos que acontecem. Primeiro, desvincular o assassino ou assassina. Não dá voz, não dá rosto, não dá nome, porque a total
abstinência disso, sabe? Só isso já vai ser um belo de um castigo. E óbvio que tem gente que vai, depois que faz pensar, ai que legal essa fama que eu tô tendo. Exato. Tanto que você vê vários casos de assassinos, tanto em série quanto quem matou uma pessoa, foi pra prisão e recebeu carta de amor, recebeu pedido de casamento. Ganha uma fama casou. absurda. Exatamente. E ainda lucrou. Esse caso aconteceu em 29 de 3 de 2008 e Isabela tinha apenas 5 anos. É cruel só de pensar. Eu admiro profundamente, e isso eu falo de um teor, assim, que talvez as pessoas não possam imaginar, mas eu admiro absurdamente, profundamente a Carol, porque o tempo ajudou, a família ajudou, não que ela não sofreu nenhuma amnésia, ela não esquece, mas a força com a qual hoje você escuta essa mulher falar, ela ainda sofre, ela ama absurdamente a filha dela. Mas hoje em dia, ela se tornou alguém que talvez a filha dela tenha pensado que ela poderia ser, porque ela precisava dessa força da mãe dela. E é bom a gente ver que ela não parou a vida dela, que ela não desistiu de viver. Exato. E que ela entendeu o que aconteceu, não carrega um pesar, mas ela carrega a falta da filha dela e a esperança de fazer as coisas boas pra não acontecer de novo com outras pessoas. Eu vi ela falando nos podcasts, eu vou te falar, isso me mexeu tanto comigo que eu achei, nossa, ela é uma mulher fantástica. É um absurdo a gente falar sobre essas coisas, porque a grande maioria dos assassinos ou estão soltos, ou estão em regime semiaberto, ou já estão respondendo em liberdade, o que é um absurdo. A gente tem realmente, a Carol também falou sobre isso nas entrevistas nos podcasts que ela esteve, nós temos que mudar essa legislação, temos que ter leis mais fortes. Eu não sou também a favor da pena de morte, mas eu sou a favor da prisão perpétua. A gente tem que regenerar, eu ouvi, acho que foi a Ilana falando que a gente tem a gente tem que apoiar esse momento, assim, porque as pessoas vão pra cadeia e elas têm o direito de se regenerar. Não são todas, são poucas. Eu não sou totalmente descrente, mas a gente que tá aqui nesse país, eu vou falar do Brasil porque é aqui que eu porque moro. o nosso país, ele não tá fazendo uma prisão pra realmente colocar essas pessoas na sociedade. Exato. Eles estão assim, fica um tempo aí de castigo e depois você volta. Esse negócio de, você vai responder em liberdade, ou você tá no regime semiaberto, pra você se integrar à sociedade, gente, não tem integração. Assim, não existe legislação pra isso, não existe reintegração na sociedade por um único motivo. A pessoa a gente engole essa reintegração. A gente não tem ela de fato. 13 de outubro de 2008, aos 15 anos, Eloá foi assassinada dentro de casa. Ela foi mantida em cativeiro, depois ela foi assassinada. Todo mundo conhece esse caso também. E também é um caso que me deixa... Eu não sei nem o que falar, é perplexidade isso. A gente fica tentando buscar alguma coisa. São casos que a gente ouve, que a gente vê que tá tudo errado. Mas quem sou eu pra determinar que tá errado? Mas são coisas que a gente olha e fala, nossa, que coisa absurda. Tantas coisas absurdas. Esse também é um caso. Todos os casos que eu estou falando aqui são casos que pra mim seriam perpétuos. Eloá foi morta em nome de amor. E que amor foi esse? Um amor que preferiu ficar sem do que, de fato, ver ela viver bem no mundo. É um absurdo. Todo mundo conhece esse caso e sabe que foi isso. Eu não posso chamar isso de amor. Eu acho um absurdo a gente chamar isso de amor. Esse próximo assassinato não tem uma data precisa, mas ele aconteceu em junho de 2010. Elisa Samúdio, modelo, tinha 25 anos de idade, que não merece ser criticada porque a vida que ela levava ou deixou de levar é um problema dela. Mas o fato é que ela tinha um filho, ela deixou um filho pequeno e ela foi assassinada de tal forma que não se pôde achar nem o corpo. Todo mundo também sabe quem fez e sabe tudo mais. Em nome de... Esse eu acredito que foi em nome de amor próprio. Eu acredito que esse é o único que eu acredito no amor, porque era o amor que o assassino tinha por si mesmo. Foi de um total egoísmo e falta de inteligência, né? Eu acho que falta inteligência em todos os assassinos. Por mais que seja, pense em tudo, que seja um serial killer, eu acho que falta inteligência. Porque no final das contas, se você não é preso, se você não paga, a sua consciência não vai te deixar em paz. Em algum momento você vai responder, seja aqui, seja em outro plano. Como a minha religião me permite acreditar nisso, eu acho que é besteira, é burrice você cometer um assassinato. Hoje o filho da Elisa tá com 10 anos, a gente vê aí que tem alguns meios de comunicação que querem fazer um documentário falando dela, até meio de certo ponto denegrindo a imagem dela, porque a partir do momento que coloca algo que ela fez na vida, pra poder sobreviver, pra poder continuar, você tá denegrindo a imagem da pessoa. É bem vil, né? É bem baixo isso. Outro caso aconteceu em 4 de abril de 2014, do Bernardo Uglione, um garoto de 11 anos. Ele foi assassinado também de uma forma bem brutal. Pior, né? Tinham 4 adultos envolvidos nisso. 2 deles, pelo menos, deveria dar um pouco de segurança pro menino e nenhum deu. Enfim, é um caso bárbaro, que foi feito em nome do amor, o amor do casal que queria viver isso junto,
e o garoto, de certa forma, estava atrapalhando. Poxa, coloca o garoto para adoção, vê se alguém da família quer ficar com ele, mas não faz. Enfim, acho que teríamos várias soluções. Ou não tem filho, né? Vamos tentar evitar? Mas já que tinha, inclusive o Bernardo, ele não tinha mais mãe. Ele não tinha quem recorrer, ele realmente estava sozinho. Então você imagina que absurdo. Uma criança de 11 anos que sabe que não tem a outra parte, que é a mãe. E a parte que deveria confiar é a parte que vai lá e ceifa a sua vida. É absurda mesmo. Eles ainda não foram julgados e eu acho que o único que tá preso, o majoritário, né? Eu não vou falar, não vou dar palco pra ninguém. Enfim, se alguém quiser se aprofundar em algum caso, olha, tá, na internet tá bombando tudo isso. 27/10/2018, Daniel Correia, um jogador de futebol de 24 anos, foi assassinado por pessoas numa festa. Não vou entrar em detalhes também, pra não falar muito. Ele foi linchado, teve membros cortados, foi uma... Ainda não foi julgado o caso dele. Também foi em nome do amor, porque dizem que ele foi... Eu vou usar essa palavra, mas a palavra não é essa, tá? É só pra não ferir os direitos do YouTube. Ele foi ousado com a dona da casa. E não foi bem isso que aconteceu. Mas enfim, pesquisem lá, vocês vão saber do que a gente tá falando. Barulhos externos, é Atena, tá? Tá jogando bolinha de papel aqui, bem na hora que eu tô gravando. 3 pessoas de uma mesma família e 4 comparsas. Cruel, né? Uma pessoa só apanhar, ser espancada durante todo um... Nossa, eu não vou reviver o caso, gente. Jogou por bastante tempo, tava emprestado, era do São Paulo, mas tava emprestado para outro time. E fiquem sempre as boas memórias dele. Que ninguém merece morrer assim dessa forma. Todo mundo merece morrer do jeito que Deus determinou. De um jeito tranquilo, suave. Eu acho que a literalidade não todo nunca pensou. Vamos deixar a pessoa morrer espancada? Vamos deixar a pessoa morrer esquartejada? É que acontece, porque, como eu disse, a humanidade não tá pronta pra conhecer o amor de verdade. E temos livre-arbítrio, né? Exato, também. Outro assassinato aconteceu em 31/5/2019. Juan Maicon, ele tinha 9 anos de idade. Esse caso também é terrível, porque também foi alguém da confiança dele, a pessoa que ele mais deveria confiar no mundo, quem promoveu essa morte, em nome de um amor que essa pessoa estava vivendo com outra pessoa. É absurdo, né? Continuo falando, amor não é isso. Não adianta você achar que é, porque não é. Daí é um sistema machista. Vamos normalizar que o amor não é violento e que o amor não promove nada disso. 2/3/2021. E esse é um dos casos que mais mexem comigo pela natureza cruel e hedionda dele. Esses 2 últimos que eu vou falar, todos têm. Todos. Sejam criança, em adulto, todos têm uma natureza cruel para ser executado tudo isso. Mas é porque esse aqui realmente a pessoa não teve chance de ter defesa. Não existia essa possibilidade. O nome dele era João Wesley. E ele tinha 9 meses. Até hoje se questiona, né, esse caso. Tá aí na mídia porque ele é bem recente. Esperar para ver o desfecho. Mas também foi em nome de um amor que na verdade nunca existiu. Eu acho que essa história ainda vai desvendar muita coisa, ainda vai sair muita história desse aí, pra gente entender isso, mas eu acho que isso foi muito mais por amor próprio, eu vou colocar aqui bem entre aspas, amor próprio das pessoas que deveriam ser responsáveis por essa criança, que só pensaram em si. Vou me autopromover, vou me autoamar e o resto do mundo que se exploda. E nesse resto do mundo tava esse bebê. E o último, mas não menos importante, também igualmente cruel, a gente tem matéria, a gente tem material que prova o quanto essa pessoa foi, eu não diria massacrada, eu diria que ela foi coagida, assustada, ela foi intimidada. É tanta coisa para se falar sobre esse caso. E assim como a Carol briga, né? Não vou brigar, não tô falando brigar pelo... A Carol teve a justiça, como ela diz, no caso da Isabela. Mas nesse caso aqui ainda não houve a justiça, porque não foi feito o julgamento ainda. E a gente espera que o julgamento seja realmente, diante das leis brasileiras, que seja feita realmente a justiça que a gente espera, que é o caso do Henri Borel. Aconteceu em 8/3/2021. O Henri tinha 4 anos de idade. E também partiu de uma pessoa de confiança da criança, alguém que deveria amar e proteger essa criança e que proporcionou, por amor próprio também, esse desleixo em cima do Henri. O Leonel, que é o pai do Henri, tá brigando assim com unhas e dentes. Gente, desculpa o barulho. E, Leonel, meu respeito a você, assim como a Carol e todas os outros parentes, pais e mães das outras vítimas. Meu total respeito a vocês. E eu tô aqui, meu amigo, ó, torcendo para que isso se finde e que perante as leis brasileiras seja feita justiça em nome do Henri. Foi um crime bárbaro também. É absurdo. Quando você para pensar nisso, você vê como o ser humano é macabro. Talvez a gente pare para pensar que
Bastava um olharzinho mais dedicado a ele para se descobrir que as coisas não estavam indo tão bem quanto achava-se que estava indo. A Atena tá ali miando no colo da Nen, porque ela quer deixa ela bagunçar, deixa ela fazer os barulhos. Perdão, meus inscritos, pelo barulho, mas eu não posso prender a Atena, ela tá querendo brincar, deixa ela brincar. E qual que é o conceito desse vídeo todo tal? É simplesmente pra gente falar justamente sobre amor. Esse vídeo aqui não é pra falar de religião, mas eu sigo uma doutrina que não tem como não falar dela, justamente porque ela mostra, não faz essa maldade. Você sabe que não é uma coisa benéfica, não produza, porque vai voltar pra você. Também é importante você lembrar que não é uma religião que vai fazer você ficar bem, mas sim Deus, se encontrar com Deus, independente de qual local você esteja. As escolhas são nossas, mas é isso, você vai plantar e você vai colher aquilo que você plantou. Não adianta você plantar uma coisa e olhar para o vizinho e ver que ele plantou o que você queria e você tentar colher, porque aquela colheita não é sua. A sua colheita vai estar sempre na sua frente. Mas esse vídeo aqui hoje é pra gente pensar sobre isso. Pra onde a gente está levando a Terra? Em que momento a gente vai se encontrar a ponto de olhar e falar assim, hoje eu sei o que é amor e é isso que eu quero dar para as pessoas. A gente tem que espalhar o amor que você sente pelo seu pai, pela sua mãe. Pega o amor mais sublime que você tem, daquela pessoa mais especial e tenta distribuir ele para as pessoas. Você tá falando de utopia. Gente, eu não tô falando de família, eu tô falando de uma coisa muito séria, que é a gente se desprender dos sentimentos negativos e começar a viver os sentimentos positivos. Em nome do amor estão se cometendo atrocidades absurdas. E as pessoas compram essa ideia de que amava tanto que fez isso. O amor cegou a ponto de permitir que fizesse aquilo. Não, vamos parar de fantasiar e de vestir essa roupinha de amor e sentimentos tão negativos. Tanto que tem até um caso que infelizmente aconteceu bem perto da gente, que também foi mãe de amor. É verdade. Eu tenho uma amiga e a gente trabalhou tudo. Eu já trabalhei num bingo e nós trabalhávamos todas num bingo e ela casou. E o assassino dela, ela casou, né? Ela foi morar junto com uma pessoa e essa pessoa acabou findando a vida dela. E não só levou a dela, levou a do pai e da mãe também. Ele era um policial e ele entrou dentro de casa, fez o que ele queria fazer, a vontade que ele tinha. Família, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários qual caso mais te chocou. Eu não quero que falem no nome dos assassinos, tá? Por favor. Eu quero só que seja dito qual caso que mais te tocou. Né? Não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo. É muito importante. Ativa o sininho para você receber notificação dos próximos vídeos. Se inscreve no canal. Esse canal lindo, maravilhoso. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua família, para a nossa família crescer muito mais. Fiquem com Deus. Beijos e fui!